Gênesis capítulo 4, versos 25 e 26. Se você achou, se coloque de pé para a leitura da Escritura, ela que é santa, inspirada pelo Senhor, criada e dirigida pelo Espírito Santo. Diz assim o texto: Novamente, Adão teve relações com a sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus, o texto que lemos é um texto inspirado por Ti, e os nossos corações são Teus. Por isso, quebranta-nos, abre os nossos olhos, como diz o salmista, para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. Fala aos nossos corações e transforma-nos à semelhança da Tua glória. Nós te oramos hoje para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se sentar. Bom, irmãos, nós chegamos ao quarto e penúltimo sermão da nossa série sobre família. Nós temos pensado sobre Deus, a família, dentro de um contexto maior, dentro de um contexto da história da redenção. Até aqui nós já vimos essa história que Deus está escrevendo. Deus está não só escrevendo, mas Ele está, por meio do seu Santo Espírito, conduzindo a história e, principalmente, Deus está em Cristo participando da história da redenção no mundo. Essa história da redenção do homem, daquele homem que caiu, e agora Deus procura trazê-lo de volta para perto dele. Junto a isso, nós temos percebido que a família não é algo alheio a isso. A família não está excluída, a família não está afastada, a família não é algo apenas um gadget, apenas um objeto, apenas algo pequeno a ser acrescentado nessa história, mas a família é uma ferramenta importante por meio da qual Deus escreve a história da redenção. Um pequeno resumo do que nós já vimos até aqui. No primeiro sermão, nós vimos que Deus criou boas todas as coisas. Deus criava e dizia, e viu Deus que tudo isso era bom. E a família não foi algo diferente disso. Deus criou a família perfeitamente boa, longe do pecado, sem pecado. Depois, no segundo sermão, com o pastor Newton, nós vimos que a família, apesar de ter sido criada perfeita, ela se rebela contra Deus e por ele é julgada. E por que Deus julgou a família? Porque Deus é fiel. E fiel, antes de tudo, a Ele mesmo. E Ele havia feito uma proibição. Ele havia criado regras no seu jardim. E quando essas regras são quebradas, um Deus justo, um Deus santo, um Deus perfeito, precisa fazer cumprir as leis que Ele mesmo estabeleceu. Na semana passada, nós vimos que apesar da situação do homem ser uma situação terrível, uma situação até mesmo olhando humanamente irreversível, Deus não desiste da família. O Deus que é criador, o Deus que é juiz, Ele também é um Deus redentor. E Ele promete em Gênesis 3,15 a redenção da humanidade por meio do descendente da mulher, que é Cristo Jesus. E hoje nós seguiremos por essa trilha, pensando ainda sobre a redenção. Hoje nós olharemos para a família como uma instituição que ela ainda continua a errar. A família não se tornou perfeita a partir de Gênesis 3, e nós vamos ver que a história é muito mais feia em Gênesis 4 do que a gente pensa. A família continua a errar. Deus dá uma nova chance, mas a família volta a errar. Deus faz tudo bom, não perfeito como era no Éden, mas Deus torna o ambiente bom e o homem volta a corromper o ambiente. Mas apesar disso, apesar de o homem desperdiçar ou jogar fora todas as chances que lhe são dadas por Deus, Deus ainda continua sendo o mantenedor da família. Deus continua suportando o homem. Deus continua mantendo a família como alguém sempre presente, alguém sempre atuante, um Deus eficaz, um Deus que faz aquilo que lhe apraz para manter a família
que ele criou. Bem, o capítulo 4 de Gênesis, ele é um recontar da história, e eu queria te dar uma tarefa de casa. Chegue em casa, ou no mais tardar amanhã, e se debruce sobre o capítulo 4 de Gênesis. Mas não leia aquela leitura superficial, não apenas corra os olhos nas informações desse texto. Dê tempo, rumine esse texto, trabalhe esse texto, pense esse texto. Você vai ver que esse texto reconta a história até aqui. Veja, no princípio, Deus fez a família perfeita. A família no Éden era uma família sem ausência de pecados. Não havia briga de marido e mulher, não havia criança teimosa, não havia toalha em cima da cama, não havia nada dessas coisas. A família era perfeita. E no capítulo 4, depois da queda, Deus dá à família uma segunda chance. E apesar de não restabelecer o ambiente perfeito que havia no Éden, Deus dá um ambiente pacífico para a família. Deus cria um ambiente que era possível viver em paz. Deus cria um ambiente que, apesar de não ser perfeito, é um ambiente bom, é um contexto favorável. Mas assim como aconteceu no jardim, isso não dura tanto tempo. Assim como seus pais fizeram, Caim também é seduzido pelo pecado e movido por inveja e ganância. E veja, esses sentimentos, você se lembra, se parecem com os sentimentos que Adão e Eva tiveram no jardim. Inveja da posição de Deus, ganância por se tornarem iguais a Deus. E Caim também é atingido por esses sentimentos maus. Caim inveja o seu irmão, porque Deus aprovou o seu sacrifício e não aprovou o dele. Caim tem ganância de se tornar alguém aprovado, como Abel era. E movido por esses sentimentos terríveis, movido por esse senso diabólico, Caim mata o seu irmão. E você vai ler esse capítulo em casa, eu creio, e você vai ver que não é um simples assassinato, irmãos. Não é algo acidental, é algo tramado, é algo maquinado, é algo friamente calculado, algo que só pode surgir na mente de um pecador, na mente de alguém seduzido por seus pecados. E Adão e Eva? Você que é pai, você que é mãe, como você ficaria nesse cenário? Um filho está morto. O outro filho fugiu, se tornou um fugitivo, errante pelo mundo, alguém que nem a morte poderia tocá-lo. Ele clama a Deus dizendo: agora qualquer um, o Senhor me marcou. Agora qualquer um que me encontre poderá me matar. E Deus diz: não. Porque aquele que matar Caim será vingado 7 vezes mais. Então a pessoa vai evitar te matar. Nem mesmo a morte se encontraria com Caim. Caim se tornou um fugitivo, errante pelo mundo. Alguém que saiu do contexto de seu lar. E é nesse contexto que nós encontramos a família agora. Adão e Eva têm um filho morto e outro que abandonou a casa. Outro que eles nunca mais veriam. E veja, muitas famílias, meus irmãos, se encontram numa situação assim. Muitas famílias se encontram numa situação parecida, mesmo com ambientes bons, mesmo desfrutando de uma aparente paz, olham ao seu redor e veem a família se esfarelando, se desfazendo, definhando a cada dia. É impossível falar de algo assim sem nos lembrarmos daquele trágico incidente da nossa cidade. E veja, horas antes do crime acontecer, o pai brincava com seus filhos. Era um ambiente de paz. Era um ambiente bom. Era um ambiente que talvez muitas famílias olhassem e pensavam: eu queria ter a vida dessa família. Talvez algumas crianças olhavam para a vida daquelas outras crianças e diziam: eu queria ter um pai daquele. O ambiente mesmo sendo propício, a família vai se definhando. E
olhando para esse ambiente terrível. A gente se pergunta, talvez como um grande herói da TV, né? E agora, quem poderá nos defender? Hoje nós veremos que, mesmo depois da promessa da redenção, o ser humano, agora caído em sua natureza, continua tentando sabotar os planos de Deus com seus pecados. Essa é a vida do homem pecador, irmãos. Nós somos sabotadores de um plano bom. Nós somos sabotadores do plano de redenção de Deus. Mas veja, ainda assim, o Deus que é criador, o Deus que é juiz, o Deus que é redentor, ele também se revela como um Deus que mantém, um Deus que sustém, um Deus que suporta até os nossos mais terríveis atos e leva a família a seguir em frente. Deus podia ter aniquilado, irmãos, a família. Acaba com tudo, zero game. Vamos para outra criação, vamos fazer outra coisa, mas este não é o nosso Deus. O nosso Deus é alguém que mantém. Aprenderemos que Deus usa, por muitas vezes, as nossas próprias ações para nos manter, e que diante disso, nós devemos nos empenhar de forma constante e intensa, pois através da nossa perseverança, através das nossas orações e através da nossa devoção, Deus as usa como ferramentas poderosas para manter a família viva no plano de salvação, apesar de nossas tantas falhas. E o meu desejo é que, ao fim de tudo isso, nós possamos entender a gravidade do cenário que nós estamos metidos, mas também entender o poder de Deus atuando através dessas três ferramentas. E que, mais que entender, nós possamos usá-las ousadamente. E assim, Deus possa continuar a nos suportar por meio da nossa perseverança, por meio das nossas orações e por meio da nossa devoção. Queridos, Ele é o nosso mantenedor. E nós vamos fazer isso, como de costume, em 3 pontos. O primeiro ponto é a nossa perseverança. A primeira coisa é que aquela família, Adão e Eva, uma primeira coisa que eles fizeram foi perseverar. Veja o comecinho do texto. Novamente, Adão teve relações com a sua mulher. Bem, talvez você pense assim, mas a atitude perseverante de Adão foi ter relações sexuais com a sua esposa. Isso não é perseverar, isso é bom demais. Mas veja, naquela época o sexo tinha como grande prioridade a procriação, povoar a terra. Este era o mandamento de Deus. Ele havia dito: sede fecundos e multiplicai-vos. A ordem de povoar a terra era essa. O povo não só tinha relações como algo prazeroso, e sim, era prazeroso, mas como uma tarefa, como um cumprir das ordens de Deus. E mesmo, percebam isso, irmãos, mesmo depois de tantos desastres envolvendo filhos, Adão e Eva ainda têm uma preocupação. Nós precisamos obedecer à ordem dada por Deus. Talvez você pense que perseverar através do sexo seja algo que não seja difícil. Bom, pastor, se a tarefa é essa, ela é muito boa, ela é muito fácil, mas veja, nós estamos falando de uma família que acabou de ter um filho morto e outro que está fugindo. O que fugiu foi o que matou o seu irmão. Sejamos sinceros, queridos. Quantos de nós, depois de tamanha tragédia, depois de tanto sangue derramado, depois de tanta coisa horrível, teríamos coragem de enfrentar a maternidade ou a paternidade outra vez? Quantos de nós olharíamos para os nossos cônjuges com o desejo de termos mais filhos? Quantos de nós arriscaríamos a colocar novamente um filho no mundo, sabendo de que o caso de Caim e Abel não eram casos isolados? Não havia uma promessa dizendo: nunca mais haverá isso na terra. Eles poderiam ter mais filhos e isso poderia voltar a acontecer. Quantos de nós não sucumbiríamos ou não nos acovardaríamos diante do medo
dos danos causados pelo pecado. Adão e Eva enfrentaram. Adão e Eva foram à luta. Mas por que fizeram isso? Por que Adão e Eva perseveraram, mesmo diante da tragédia vivida e dessas cruéis possibilidades futuras? Porque mesmo sabendo que as coisas poderiam voltar a dar errado, Adão e Eva decidiram manter as relações, sabendo de que poderiam ter mais filhos ou com a intenção de terem mais filhos. A resposta é porque eles confiavam de que não eram eles mesmos que mantinham aquela família, de que não eram eles mesmos que teriam o poder de dar novos filhos e de dar novos rumos à família. Eles confiavam de que Deus é quem continuava mantendo aquela família e Ele poderia fazer isso através da sua perseverança. E veja, Deus confirma isso. Você tem no texto o nascimento de uma nova criança, a quem é chamado Sete. Sabe, queridos, isso não é algo com que apenas Adão e Eva tiveram que lidar. Isso é algo que não acontece só nas tragédias que nós encontramos no nosso livro. Isso é algo que acontece em vários tipos de níveis nas nossas famílias. Quem nunca teve que lidar com o pecado do outro? Que mãe nunca teve que lidar com os pecados dos seus filhos? E o contrário também. Quantos filhos já não tiveram de lidar com os pecados, com o coração duro, com a dureza de seus pais? Quem de nós nunca foi prejudicado por erros de outras pessoas? Quem de nós nunca foi prejudicado por um parente, por um familiar? Quem nunca foi ferido pela maldade de alguém? E quem nunca foi ferido pela maldade de alguém da família? A gente precisa, queridos, parar de olhar para a Bíblia como um livro em que as histórias só acontecem aqui. Essas histórias, as histórias registradas nesse livro, não são invenções, não são romances escritos por homens. As histórias registradas nesse livro, são histórias reais, de pessoas reais, de carne e osso como eu e você. De famílias como as nossas, fadadas ao pecado, vítimas do mal, do pecado. Há algum tempo, eu e Carol assistimos a série Tremembé, que procura retratar e contar a história de vários criminosos famosos, né, que estão presos nesse presídio de Tremembé. E sabe o que me assusta? Quantos casos envolvendo famílias? Quantos daqueles famosos, ou quantas daquelas pessoas ficaram famosas por crimes cometidos contra os seus familiares? A filha que mata os pais, a madrasta e o pai que matam a criança. E assim, queridos, as famílias vão sendo alvo da maldade do mundo. E como eu já disse, nós não precisamos ir lá em Tremembé para pensar em casos terríveis envolvendo famílias. Esses casos estão aqui, estão ao redor de nós, estão do outro lado dos nossos muros. Nós não estamos isentos, nós não estamos imunes a essas coisas. Provavelmente todos nós, mais cedo ou mais tarde, seremos atingidos por danos causados pelos pecados de alguém e pelos pecados de alguns familiares, seja o filho rebelde, como eu disse, pais extremistas que levam a vida por um lado que não é legal, o cônjuge que é egoísta, tudo isso faz parte dessa vida. Mas o que nós vamos fazer então? Nós vamos desistir da vida? Nós vamos abandonar tudo que temos? Nós vamos embora como fez Caim? O que nós vamos fazer? Adão nos ensina, queridos, que Deus trabalha através da nossa perseverança. Não deixe fugir da sua mente que havia uma promessa.
Havia uma promessa feita em Gênesis 3,15 que ainda não havia se cumprido. Você se lembra da promessa? A serpente feriria o calcanhar do descendente de Eva, mas esse descendente esmagaria a cabeça da serpente. Um descendente de Eva está morto. O outro fugiu. E cá entre nós, Caim não seria um belo candidato a Messias. O que Adão e Eva devem fazer? Desistir? Esse negócio dessa promessa de Deus é balela. Deus falou aquilo para, sei lá, vamos viver a vida e... Não. Adão e Eva creram na promessa de que Deus iria manter a família. Afinal, ele tinha essa promessa para cumprir e cumpriria essa promessa por meio da família. A promessa é de que um descendente, alguém vindo da família de Eva, pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. Então, Adão e Eva não cruzam os braços, eles vão à luta. Isso nos ensina, querido, de que nós precisamos perseverar. Eu não conheço os cenários que você está inserido. Eu não conheço as lutas que você tem travado. Eu não sei como é comer o quilo de sal dentro da sua casa. Eu sei de uma coisa, não é fácil, porque não é na minha, não é na casa da minha mãe e do meu pai, não é na casa dos meus amigos, não é fácil na casa de ninguém. Mas Deus nos chama, e Adão nos ensina, e Eva também, de que é preciso seguir em frente. É preciso perseverar, porque Deus, queridos, Ele ainda está trabalhando através do seu labor. Deus está usando o suor do seu rosto. Deus está usando os esforços das suas mãos para continuar o seu trabalho. E aqui nós corremos o risco de cair em um engano terrível. Já ouviram a história Pegadas na Areia? Cuidado com aquela história. Ela parece muito bonita, mas ela é uma história muito errada. A história conta de que um homem olhou para a trajetória da sua vida e ela era retratada numa praia. Durante um período, o período fácil da sua vida, ele vê 4 pegadas. E ele identifica de alguma forma de que 2 eram dele e 2 eram de Deus. Mas chegam os momentos turbulentos, os momentos terríveis da vida, e ele olha para esses momentos e só há 2 pegadas. E aí ele se revolta. Ele diz: Deus, por que o Senhor me abandonou nos momentos terríveis da vida? E Deus diz: não, filho, nesses momentos eu te carreguei nos braços. É uma história bonita, mas é uma história mentirosa. Deus não só nos carrega nos braços nos momentos difíceis. Deus não nos mantém em seus braços somente nos momentos terríveis. Deus não nos mantém em seus braços somente em algum tipo de limite que nós não somos capazes de suportar. Não existe aquela história de que eu caminho até aqui, aqui é difícil demais, daqui para frente só Deus. Não! Em todos os momentos, o Senhor nos mantém. Sejam momentos bons, sejam momentos ruins, Deus está nos carregando nos braços. E Ele está fazendo isso com Adão e Eva, e Ele fez isso com as famílias da posteridade, Ele faz isso com a minha e com a sua família. Deus está nos carregando nos braços. E Deus, queridos, Ele não age somente de formas milagrosas. Você se lembra de que quando Deus julgou o homem, Ele disse a Adão o seguinte: Adão, agora, daqui para frente, a terra não te dará tudo de graça. Você vai ter que, lutar e, do suor do seu rosto comerás. Mas você se lembra da oração do Pai Nosso? Jesus nos encorajou a dizer ao Pai: Pai, dá-nos o pão de cada dia. Querido, Deus provê o pão de cada dia também através do seu trabalho. Quando você sai para trabalhar, quando você se desgasta no seu emprego, na sua forma de ganhar dinheiro, ali Deus não se fez ausente.
Ali Deus não se fez menos Deus. A gente corre esse risco, né? De achar que porque fui eu que trabalhei, fui eu que coloquei o pão dentro de casa. Aí quando não tem nada, quando não tem emprego, a mulher não tem emprego, ninguém tem emprego, e chega um irmão com a cesta básica, a gente diz, foi Deus que proveu. Não. Deus provê através do milagre, do maná, mas Deus também provê através dos nossos trabalhos, através do nosso labor. E veja, Deus também está fazendo isso nas nossas famílias. Nós não podemos cruzar os braços e dizer, Deus é o mantenedor da família, então eu vou ficar de boa aqui e Deus vai fazer a obra. E não! Nós precisamos caminhar perseverante. Veja, querido, a família, como nós já vimos, não é invenção do ser humano. É algo criado por Deus. E Deus tem planos para ela. Por isso, creia nisso. E crer nisso é perseverar. Crer nisso é voltar a fazer aquilo que você fazia para manter a sua família. No caso de Adão e Eva, foram voltar a tentarem ter filhos. E o que é para nós? O que eu preciso voltar a fazer para que Deus haja em mim, para que a minha família se mantenha? Eu preciso pedir perdão para minha esposa? Eu preciso ser um marido melhor? Eu preciso trabalhar mais? Eu preciso dar mais atenção? Eu preciso gastar mais o meu tempo? O que eu preciso fazer? O que é perseverar para mim e para você? Deus atua e nós precisamos entender isso, queridos. Deus atua também através dos nossos esforços. Segunda coisa, oração. O texto continua e diz assim: novamente, Adão teve relações com a sua mulher e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Um segundo meio pelo qual Deus mantém a família através de nós é a oração. Deus mantém as nossas famílias de pé através dos nossos joelhos dobrados e através das nossas vozes levantadas a Ele, através de um espírito contrito, de um coração quebrantado, dirigidos a Ele em oração. A primeira resposta de Eva ao nascimento de seu filho é uma: Eva ora. Eva eleva a sua voz ao Senhor. Eva reconhece que Sete é uma resposta de oração. Eva reconhece que o nascimento daquele filho provém de nenhum outro lugar senão do próprio Deus. Eva reconhece de que Sete é a resposta de Deus para todo aquele contexto, para toda aquela aflição, para todo aquele desastre. Então, logo Sete nasce, Eva imediatamente glorifica a Deus, porque esse havia lhe concedido um novo filho, no lugar de Abel, a quem Caim matou. Veja, Adão e Eva tiveram outros filhos, mas Sete é aquele de quem nós temos registro na Escritura, porque Sete é um personagem especial. Sete é um filho que carregaria consigo uma história gloriosa, eu poderia dizer. É de Sete que provém, por exemplo, o nosso Salvador. É da linhagem de Sete que o nosso Redentor veio. Sete é a resposta de Deus para tudo aquilo que parecia perdido. E aqui, queridos, pode estar presente uma das maiores dificuldades que nós temos: tratar a oração como prioridade. Você já orou hoje? Você já tirou um tempinho para orar a Deus? Um tempinho para elevar a sua voz a Ele e dizer: Senhor, esse prato de comida foi o Senhor quem me deu. Eu tenho falado sobre isso algumas vezes. Muitas vezes nós levamos as nossas preocupações a tantas pessoas. Nós levamos as bênçãos que chegam até nós a tantas pessoas. E só depois, e quando levamos, nós levamos a Deus. Nós desabafamos com os amigos, nós pedimos conselhos e orientação ao psicólogo, comemoramos as bênçãos recebidas com a nossa família, mas só depois, se é que nós lembramos, ou que nós
tomamos a ação de ir a Deus através da oração. Eva tratou a oração com primazia. Antes de qualquer outra coisa, ela queria reportar ao Senhor a alegria daquele momento. Ela queria dar glória ao seu Criador, glória ao Deus que estava mantendo a sua família de pé. E provavelmente, e eu queria muito a sua atenção nisso que eu vou dizer agora, porque talvez esse seja o momento mais oportuno para que a gente fale disso. Eu não creio no poder da oração como alguns creem. Mas calma, não se escandalize ainda, eu vou explicar. Algumas pessoas, e até mesmo alguns pastores e líderes religiosos, tratam a oração em si mesma como se ela fosse uma fonte onipotente de poder. Mas eu não vejo bem assim. A oração, ela é sim importante. Eu tenho um ponto todo no sermão sobre oração. E não é um ponto que eu vou chegar no final e dizer para você não orar. É um ponto que eu vou te encorajar a orar. Mas veja, a oração não é um fim em si mesma. A oração não é um poder em si mesma. A oração é um canal pelo qual o poder de Deus flui e nos atinge. A Bíblia diz que não é pelo muito falar que nós vamos ser ouvidos. E veja, entender isso é importante. Porque algumas pessoas por aí estão crendo que a oração, ela pode transformar pessoas, ela pode transformar situações, e veja, tem pessoas crendo que a oração, ela pode transformar Deus e a vontade de Deus. Há uma canção que nós cantamos, ou cantávamos, eu posso mover o sobrenatural pela fé. E veja, queridos, nós não podemos mover o sobrenatural. Deus é sobrenatural. Mas entenda, eu não estou dizendo que a oração é uma perca de tempo. Eu não estou dizendo que a oração não é poderosa ou não tenha poder. O que eu quero que os irmãos entendam é que não é a oração que tem poder, mas é o Deus da oração. Não são as nossas palavras, não é o nosso ato de orar, mas é o Deus a quem nós nos reportamos em oração que usa as nossas orações para operar com poder. Joab, se é assim, então por que a gente ora? Já que a oração por si só não tem poder, oramos, queridos, não porque cremos que pelo muito falar seremos ouvidos, mas oramos porque o nosso Deus nos encoraja a orar. Veja o que ele diz: clame a mim e responder-te-ei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. E junto a isso, oramos porque cremos que Deus derrama do seu grande poder por meio da oração. Nós estamos numa pausa em Atos, mas você vai se lembrar desses casos. Deus usou a oração por tantas vezes no livro de Atos. Paulo orou no capítulo 13 e Elimas ficou cego. Deus operou através da oração de Paulo. Paulo orou e um homem foi curado no capítulo 14 na cidade de Listra. E veja, no capítulo 20, Paulo orou e o jovem Eutico foi ressuscitado. E deixe-me fazer uma pergunta sincera. Quem operou em tudo isso? As orações de Paulo ou Deus das orações de Paulo? O que eu quero te dizer, querido, é que quando nós enxergamos a oração dessa forma, Deus trata o nosso coração. Sabe por quê? Quando eu entendo que não são as minhas palavras que têm poder, que não é a quantidade de vezes que eu dobro os meus joelhos e clamo, que não é a intensidade de quantas vezes eu oro que tem poder, mas o Deus da oração, isso me torna humilde. Eu reconheço que é Deus quem opera. É Ele. E Ele pode usar, como já tem usado por tantas vezes, as nossas orações. Eu falo tanto do culto de quarta, irmãos, porque o culto de quarta para mim é uma maravilha. Hoje eu disse isso na escola bíblica. Todas as vezes que a igreja está reunida, é uma coisa maravilhosa. E a quarta-feira não é diferente. Não pense que a quarta-feira é um culto menor, não pense que é uma reunião menor, uma reunião insignificante, que você não deva fazer de tudo para participar. Faça. Sabe por quê? Aqui nós vemos o quanto vale a pena orar.
Nós já tivemos, não é mesmo, os irmãos que frequentam mais a quarta-feira, em uma quarta a gente orava por alguém e na outra essa pessoa tinha sido curada. Deus opera. Deus opera por meio da oração. E quando nós entendemos que a oração é o canal e não a fonte, isso também gera em nós dependência. Alguém já te procurou para orar por ela? A maioria das pessoas acha que a oração do pastor é mais poderosa. Mas não é. Porque não é a oração que tem poder e é o Deus da oração. E veja, Hebreus diz que nós agora podemos chegar confiadamente diante do trono da glória. Você não precisa de um sacerdote, meu irmão. Você não precisa de mim para orar por você. Você tem livre acesso ao trono da glória de Deus para apontar para Ele e dizer: Senhor, socorre-me. Senhor, acode-me. Senhor, me cura. Senhor, vem no meu socorro. Porque não é a minha oração que tem poder. Não é a oração do crente mais velho que tem poder. Não é a oração da criança. Jesus disse que nós devemos orar como as crianças, não é verdade? Mas não é porque a oração delas tem mais poder. Isso gera em nós dependência. Sabe o que mais gera? Segurança. É difícil confiar em um pecador, não é? E já pensou se vocês dependessem das minhas orações para que as coisas dessem certo? Um pecador? Já pensou se nós dependêssemos do poder das nossas orações, das nossas próprias palavras para que Deus operasse? Pecadores? Mas não. Nós não dependemos de nós mesmos, nós não dependemos das nossas ações, nós dependemos do Deus da oração, do Deus que age através dos momentos em que nós oramos, do Deus que escuta as nossas orações e não só inclina os ouvidos para ouvir, mas também estende sobre as nossas orações a sua própria mão. Deus continua nos mantendo através da oração. Por isso, meu querido irmão, ore, dobre os seus joelhos e ore. Levante de manhã, como diz o hino, bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar. Descansa e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Ore pela manhã, ore durante o dia, ore durante a noite, ore antes de se deitar. E se Deus te despertar durante a madrugada, ore e ore de novo, porque Deus está operando através das nossas orações. Sigamos o conselho do hino 155 do cantor cristão. Levemos tudo a Deus em oração. E um terceiro e último ponto, devoção. Veja o verso 26. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. E olha essa parte. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Bem, nós chegamos ao terceiro e último ponto desse sermão, e eu queria que você se atentasse por um momento ao que Deus está fazendo. Deus está fazendo alguma coisa e nós precisamos observar isso. Você se lembra que acabou de nascer uma criança? Estão comigo? O nome dessa criança é Sete. Sete é a confirmação para Adão e Eva de que Deus ainda estava na família deles. De que Deus ainda manteria a família. Mas veja, Sete ainda e principalmente é a resposta de que Deus ainda manteria não só a família, mas a sua promessa de pé. E veja, Deus não dá Sete apenas para Adão e Eva, mas Deus dá uma descendência a Sete. E isso é importante. Deus não só mostra que está presente. Deus não só se mostra um Deus que está ali, mas Deus se mostra um Deus longânimo, um Deus que está pensando na posteridade, um Deus que está pensando para frente. Deus não está apenas cuidando da família de Adão e Eva, Deus está cuidando da sua descendência. Deus, em Sete, está cuidando de mim
e de você. Abel havia morrido, havia permanecido Caim e a sua descendência, e você vai ler no capítulo 4 que a descendência de Caim era como seu pai. Não era uma descendência boa. A primeira vez, e nós já pensamos sobre isso, a primeira vez de que um homem se casa com duas mulheres é um descendente de Caim, Lameque. É ele quem introduz o casamento poligâmico. Mas Deus responde à descendência má de Caim. Agora, sem Abel, Deus responde através de Sete. E nós já dissemos aqui, não é segredo, você sabe que há um descendente especial na linhagem de Sete. Olha o que diz o texto de Lucas 3, 23 e 38. Verso 23 diz: Jesus tinha 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli, e aí você tem toda a descendência de Jesus. E lá no verso 38 diz: filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Querido, enquanto o mal trabalhava através dos atos da descendência de Caim, Deus continuava provando estar no poder, mantendo a família, e claro, Deus estava mantendo vivo, é muito mais que isso, a sua promessa de redenção por meio de Sete, por meio da sua descendência. O Deus mantenedor continua no controle, ele não perdeu as rédeas da história, e isso não passa despercebido pelos homens. Os homens percebem que Deus ainda está online. Os homens percebem que Deus ainda está envolvido em tudo aquilo. E eles respondem a Deus. E qual é a resposta dos homens? Qual é a resposta da descendência de Sete? Enquanto a descendência de Caim foge, enquanto a descendência de Caim vai para longe, não só para longe em questões geográficas, mas para longe em questões de coração, em questão de espiritualidade, enquanto a família de Caim, a descendência de Caim, foge para longe de Deus, a descendência de Sete começa a invocar o Senhor. A ação de Deus é percebida e a humanidade responde, e responde a Deus com devoção. Alguns teólogos tratam esse texto e dizem que é o primeiro reavivamento da história. Depois de todo o caos, depois de toda a luta, os homens começam ou voltam a viver de forma devota, de forma consagratória a Deus. E este é o último ato que eu gostaria de te encorajar hoje. Eu já te encorajei, eu já nos encorajei a perseverarmos, a nos mantermos firmes, constantes. Nós já fomos encorajados a orar, e agora eu preciso te encorajar a ter uma vida entregue, a ter uma vida devota, a ter uma vida dedicada ao nosso Deus. Além de participarmos da história que Deus está escrevendo através da perseverança e da oração, é preciso, queridos, que nós percebamos que Deus está agindo no meio de nós, no meio da nossa igreja, no meio das nossas famílias, e que nós respondamos a essa percepção com entrega, com adoração, com fervor, com devoção. Quantas vezes nós corremos o risco de sermos alvo da poderosa mão de Deus, sem nem sequer que nós percebamos isso? Principalmente quando Deus age através das coisas naturais, das coisas comuns, das coisas ordinárias. Foram em circunstâncias normais que o texto registra que se começaram a invocar o Senhor. Veja, o que demais está acontecendo no texto? Um casal está tendo um filho, esse filho teve outro filho, e os homens percebem, Deus está agindo. O nosso Deus está operando, e nós precisamos nos voltar a Ele. E é nessas circunstâncias, nas circunstâncias normais e comuns do dia a dia, que nós mais corremos o risco
de não glorificarmos a Deus? Alguns de vocês já devem estar cansados de ouvir isso, né? Mas eu não vou me cansar de repetir, não. É quando você se levanta, vai para o trabalho, volta para o almoço, volta para o trabalho e volta para casa em paz. Nada aconteceu naquele dia. O sabiá cantou, o sapo sapiou, os carros correram pela rua, o cachorro latiu, o gato miou. Nada demais aconteceu. É nesses dias que nós corremos o risco de deixarmos a graça passar sem que nós a percebamos. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, disse o seguinte: eu tenho medo da graça que passa sem que eu a perceba. Agostinho tinha medo de ser agraciado por Deus e não notar. Agostinho tinha medo de ser abençoado por Deus e não perceber. Agostinho tinha medo de receber da bondade de Deus e não notar que aquilo estava acontecendo com ele. D.K. Chesterton, ele diz uma frase muito bela. Ele diz o seguinte: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum com a sua mulher comum e os seus filhos comuns. A beleza da vida, querido, não está tanto no extraordinário. Não está tanto naquelas coisas que fogem à rotina e fogem ao comum. A beleza da vida se encontra no ordinário, no dia comum, no dia simples, no dia em que você trabalhou, chegou em casa, viu o seu cônjuge, vocês jantaram, vocês se deitaram, dormiram e o despertador acordou vocês de novo. Há beleza nisso. O nosso Deus, ele é um Deus do ordinário. Ele é um Deus da rotina. Ele é um Deus que age poderosamente através do comum. Nós não podemos deixar isso passar despercebido. Nós não podemos chegar ao final de um dia tedioso e comum e dizer: Deus não fez nada. Se Deus não existisse, meu dia teria sido do mesmo jeito. Não. Deus agiu. Sabe o que aconteceu? A graça passou despercebida. Nós não notamos a bênção de Deus e não o cultuamos por isso. Nós deixamos que a bondade dele passasse em nós, sem que nós lhe dessemos graça por isso. O que eu quero chamar a nossa atenção e o que quero que nós saiamos daqui conscientes é que Deus está agindo. Talvez você pense que não. Está tudo tão tranquilo lá em casa, tudo tão de boa. Deus está agindo por um único motivo. Deus é o mantenedor e Ele continua cuidando de nós, queridos. Apesar dos dias bons, apesar dos dias maus, apesar de circunstâncias favoráveis, quer sejam dias bons ou não, Deus continua nos mantendo em seus braços. Deus continua cuidando de nós e veja, nós não podemos deixar que isso passe por nós sem ser percebido. Pelo contrário, nós devemos responder. Joabe, como eu respondo a essa graça que eu percebo? Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Você responde a essa graça percebida com gratidão, com louvor, com devoção, clamando, invocando, louvando e glorificando o nome do Senhor. O que Deus está fazendo, querido, nos últimos dias na sua família? O que Deus está fazendo na sua casa que você pode olhar e dizer: Deus está agindo? E o melhor, ou o mais importante, você tem percebido isso? Você pode perceber a poderosa e excelsa mão de Deus operando no seu lar? E mais que isso, como você tem respondido a essa percepção? Você nota e fala: tá bom, Deus está agindo, mas Ele está aí para agir mesmo, né? É o trabalho dele.
Ou você responde com fervor, você responde com devoção e você diz: louvado seja o nome do meu Senhor, porque a sua poderosa mão está sobre a minha casa, porque a sua poderosa mão está sobre a minha família, porque a sua poderosa mão está sobre mim, apesar de mim. Talvez não tenhamos percebido, talvez não tenhamos glorificado, mas uma coisa é certa, queridos: o Deus mantenedor continua agindo. Ele está agindo agora. Ele está agindo nesse momento. Ele não deixou de agir. Concluindo, Sete, o filho de Adão e Eva, é uma resposta, e uma boa resposta. Mas ele não é a resposta final. E tampouco ele é a resposta perfeita. Como já vimos, Sete é a continuação da promessa de Gênesis 3,15, mas ele não é o cumprimento da promessa. Sete não é o descendente, Sete não é o Messias, Sete não é aquele que esmagou, nem que esmagará a cabeça da serpente. Essa promessa se cumprirá em Cristo Jesus, que já derrotou o diabo de uma vez por todas, e no final de toda a história, ele voltará mais uma vez, e com o sopro de sua boca, destruirá todos os seus inimigos, inclusive o diabo. E veja, queridos, se o nascimento de Sete trouxe tamanho renovo para o povo, se o nascimento de Sete trouxe tamanha alegria, a ponto de levar a família a se dedicar com mais afinco, a orar como prioridade e a se dedicar mais a Deus, quanto mais responsabilidade temos eu e você que já recebemos o Cristo vivo. Nós não celebramos o nascimento de Sete, nós celebramos o nascimento do Cristo vivo, que desceu do céu, cheio de graça e cheio de verdade, se fez homem como eu e você, e como homem de dores padeceu, para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Nós não celebramos um nascimento qualquer. Nós não celebramos um menino qualquer, nós não celebramos um descendente de Eva qualquer, nós celebramos o descendente, com o maiúsculo. Nós celebramos aquele que esmagará a cabeça do diabo de uma vez por todas. Jesus veio, Jesus nasceu, cresceu, Jesus morreu numa cruz. Ao terceiro dia nós celebramos, Jesus ressuscitou, ele foi assunto aos céus, como está registrado em Atos 1:8, de onde nós esperamos que ele volte. Essa é a nossa esperança. É sobre isso que nós nos despedimos domingo após domingo, não é? É confiados nisso que nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É confiados de que ele voltará. Ele é o nascimento esperado. Ele é o Messias prometido. Ele é o cumprimento derradeiro e definitivo da promessa de Deus. Ele é o ponto final da história da redenção. E quem sabe, meu amigo, você ainda não tenha feito como aqueles homens fizeram na época de Sete. Quem sabe você ainda não tenha percebido essa graça e tenha olhado para Deus e começado a invocar o nome do Senhor. Quem sabe você ainda esteja vivendo, trilhando os caminhos dos descendentes de Caim. Quem sabe você ainda não tenha olhado para o Senhor e dito: Senhor, eu preciso me entregar a Ti com devoção. Quem sabe você ainda não tenha invocado o nome do nosso Redentor. Não é tarde. Hoje é noite de salvação. O Redentor está aqui. O Redentor está aqui e Ele te chama a crer. É Ele quem te chama. Vinde a mim e respondeste-ei. É Ele quem te chama. Batei e abri-se-vos-á. É Ele quem promete que todo aquele que nele crer não vai perecer, mas terá a vida eterna. Por isso, meu querido amigo, se você ainda não confiou a sua vida a Ele, confie nessa noite. Se entregue a Jesus Cristo e seja ligado,
seja inserido, seja enxertado na melhor, na maior e na mais abençoada família que existe, a família de Deus. Creia em Cristo, se agarre a Ele, corra a Ele, não largue por nada nessa noite. E a nós, meus irmãos, que a alegria que temos por ter recebido a Cristo nos leve a um relacionamento mais íntimo com Ele, crendo que Ele é o nosso mantenedor, um relacionamento perseverante, um relacionamento regado, banhado à oração e a uma vida de compromisso com Ele, crendo e confiando de que apesar de nós, apesar de sermos sabotadores, Deus continua nos mantendo firmes e firmes em sua promessa. A Ele, o nosso Deus mantenedor, seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém.